Então, senhores, brotei, vídeo de leve aqui, pré-natal, né? Uma sessão gostosa. Eu, particularmente, como eu tenho a natureza de vagabundo, eu sempre gostei mais do ano novo, né? Porque eu também não sou religioso, esse tipo de coisa. Mas o Natal e o Ano Novo sempre tem aquela brincadeira que era Natal e Ano Novo a gente fazia merda. Eu saía com meus amigos, a gente comprava cabeção de nego, bomba, foguete, pra soltar, para quebrar a parede da casa dos outros, arrumar merda na rua. Então eu tenho memórias muito boas do Natal e do Ano Novo, né, cara? Muito boas mesmo. Mas eu sempre preferi mais o Ano Novo por conta da zoeira. E o Natal, eu olhava assim aquela coisa de família. Quando eu era bem mais novo, era muito mais família, né? Mas depois as famílias vão meio que se dividindo, vão brigando e fica uma coisa ruim. Eu lembro que no Natal, como eu já cansei de dizer, minha é uma família extensa, né? Juntava todo mundo, era uma coisa muito legal. Até isso morreu, né, cara? Eu sinto que. Às vezes vocês não têm uma sensação que vocês estão mortos, ouvintes. Tipo assim, uma sensação que o mundo que vocês vivem não é um mundo onde vocês nasceram, vocês viram a boa parte da vida ali, sei lá, a infância até o começo da fase adulta. Parece que é outro mundo, né? A quebra geracional, não só geracional assim de pessoas de transição de uma geração para outra, mas a quebra social é muito grande, né? Como se a gente tivesse saído de um período para o outro e a evolução, a diferença de um período para o outro é muito grande, né? Então, tudo que eu tinha gosto no passado, hoje em dia eu já não tenho tanto gosto assim. Isso é uma coisa bem interessante do mundo de hoje, né? Ele proporciona isso pra gente. Mas pros ouvintes aí, Feliz Natal pra todo mundo aí. Espero que vocês passem o Natal de boa. Não fiquem no quarto escuro, depressão e surto. Vai lá, cara, desce, dá um beijo na avó, dá um beijo na mãe. Tenta ali fazer o. Já testa ali o feeling social pra você interagir mais com pessoas, pegar mais traqueio social, isso é sempre muito bom. E não ficar só dentro da sua própria cabecinha, né, cara? A vida é uma só, a gente tem que aproveitar, né? Mas obrigado aí a todos vocês aí que estão sempre escutando aí, prestigiando o canal. Quem fortalece patrocinando o vídeo, muito obrigado. Vocês são parceiro, vocês reconhecem o trabalho. Quem fica aí só assistindo também, parceiro também. Obrigado aí a todos vocês e Feliz Natal. Coisa de gay, né? Falar isso, né? Não é coisa viada falar isso? Coisa homossexual? Vai tomar no cu, ouvinte. Eu vou começar esse vídeo aqui já estressado, porque esse tema me estressou. O ouvinte chegou pra falar comigo, eu vi ele comentando no canal, quero patrocinar um vídeo. Aí eu falei com ele me chamou no Telegram e aí ele pediu o tema, né? Quando ele falou assim, eu quero contar a minha história, é porque eu sei que vai vir merda, cara. Eu falo assim, ih, caralho, vai vir merda. Então, nesse vídeo, estarei um pouco mais puto e pegarei pesado, mas eu falei com o ouvinte duas vezes. Eu falei, ó, nesse vídeo, cara, eu não vou dar o que você quer, eu vou te agredir, porque é assim que eu funciono. Quando você tá dentro de um reino animal, assim, que tem um grupo, geralmente o líder, não que eu seja o líder, né, mas o mais violento, ele vai te agredir. E se tu não pegar aquela agressão e desenvolver pra tu tentar depois fuder ele, ou evoluir mais pra tu não tomar mais porrada, você vai ficar fudido. Você vai ser um cara que vai se submeter e vai se tornar meio que um betinha naquele ambiente animalesco, né? Eu acho que funciona muito assim a natureza da sociedade. A gente tem que dar porrada nas pessoas, mas não uma porrada pra destruir ela, mas sim pra tentar fazer com que ela desperte, entendeu? Que ela reconheça que ela está fazendo merda. Então a tendência desse vídeo vai ser isso e vamos lá, sessão de porrada agora. Então, eu sempre tive quatro visões de ouvintes assim do meu canal de forma geral. Vai ter aquele ouvinte que vai escutar meu conteúdo, meio que ele gosta de escutar e ver a podridão do mundo, meio que se alimenta de podridão e ele não reflete sobre isso, tenta mudar nada disso. Parece que escutar podridão, ficar meio que envolto disso é uma coisa muito confortável para ele. Esses ouvintes são a minoria, eu conheço alguns, mas são a minoria. Tem os ouvintes que já são aqueles que são os ouvintes teóricos, né? Que eles escutam e não fazem porra nenhuma. Às vezes na live a gente sempre solta uma brincadeira que é assim, porra, eu tô aqui fazendo vídeo mó tempão. Vocês já viram várias facetas. Quando eu comecei o canal, quando eu comecei a juntar dinheiro pra sair do país, quando deu o problema da Covid, eu fiquei meio travado enquanto fiquei ali esperando pra poder sair do país, pra poder sair dessa desgraça que é o Brasil. Eu cheguei
consegui sair do país depois que as fronteiras abriram e fiquei um tempo off. Aí voltei, aí relato as coisas sobre a Austrália. Ou seja, vocês basicamente assistiram a minha odisseia, né? E às vezes eu vejo uns caras que, às vezes a gente brinca na live e fala assim, porra, tem ouvinte que tá escutando lá desde 2019, quando eu comecei o canal, e a vida do cara tá a mesma coisa, irmão. E aí a gente fala isso na live, o cara fica rindo, fala, caramba, eu parei pra pensar e minha vida continua a mesma coisa. Mano, não tem nada pra você rir não, parceiro. Tu tá estagnado na tua vida, mano. A tua juventude tá sendo, cara, tá sendo destruída, corre, tu não desenvolve. Porra, tu não melhora nada na sua vida. Tu não aprende absolutamente nada. Porque, querendo ou não, o meu vídeo de outros canais não ensina basicamente nada. Porque pra você aprender, você tem que colocar a mão na massa. Essa que é a grande verdade. O cara não consegue sair daquele ninho de merda onde ele tá e fica ali a vida toda. E eu sempre fiquei pensando, falei, caralho, o cara não vai mudar, cara. O cara vai ficar nisso a vida toda. Aí você tem esses dois caras. Aí você tem um cara, que é o que eu mais gosto, que é o cara que ele escutou. Esse é o melhor ouvinte que tem. Ele escuta, ele não comenta, ele não interage, ele só fica ali lurcando, tá ligado? É como se ele tivesse num chão da vida lurcando o chão. Aí fica lurcando a parada lá, meus vídeos lá, os comentários e tudo mais. Fica na dele, pega aquilo ali, pensa, molda do jeito dele, porque a melhor coisa do. Vamos lá, eu não sou um professor, tá? Mas a melhor coisa para um professor é você tentar desenvolver alguém, aquela pessoa te superar, ou aquela pessoa ela conseguir criar uma coisa nova e melhorar até o que você conseguiu passar para ela. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Tem alguns professores de artes marciais, que às vezes eu vejo da antiga, e você vê que o cara nunca teve uma vida de, porra, de estar no octógono, coisa do tipo, lutando. Ele sempre foi o professor. E os caras falam, porra, aquele professor é sinistro, ele é foda, ele te ensina, ele vê os teus pontos fracos. Ou seja, o cara, ele não tem o poder de ser um fodão no UFC, uma coisa desse tipo da vida, mas ele consegue gerar pra uma outra pessoa, que aquela pessoa consiga ser foda e até superar ele. Isso é muito bom se vocês verem a história do Mike Tyson, do professor dele. Porra, é muito foda em como ele ensina moralmente ao Tyson, como ele foi uma figura de referência pro Tyson. Mas depois que o professor do Tyson morreu, ele meio que descaralhou, né? Ele fala muito isso, que o descaralhamento mental dele foi muito por conta do próprio professor ter falecido, ter morrido, ele não ter tido uma referência e ter sido muito animalesco, muito burro, né? Você tem outras referências. O Adriano Imperador, ele só era controlado ali pelo pai dele. Quando o pai dele faleceu, ele descambou. E por aí você tem, né, cara? Sempre tem essa referência do cara que ele vai passar alguma coisa pra frente, aquela pessoa vai absorver e vai superar. Isso é o mais gostoso que tem, cara. Não existe prazer melhor para mim do que o cara chegar, virar pra mim e falar, ó, então, eu consegui te superar, eu consigo ser melhor do que você, só escutando e entendendo o que você fala e botando em prática do meu jeito. Isso é uma coisa muito gostosa. Eu conheci alguns ouvintes que conseguiram fazer isso, né? E até mesmo com a situação da Austrália. Quando eu cheguei, quando eu botei a mão na massa, eu falei, não, eu vou lá, eu vou ver como é que é essa porra. Eu vou sair do Brasil, vou lá ver como é que é essa porra. Aí quando eu cheguei aqui, e aí eu olhei, eu fui aprendendo com erros, acertos, coisas que eu conseguia ver, que eu não conseguia ver. E depois eu faço uma assessoria. E o moleque começa muito bem, começa, tipo assim, muito melhor do que eu, sem ter aqueles meses assim meio que traumático. Eu falo, caralho, mano, eu consegui passar alguma coisa pra frente, consegui fazer os caras me mogarem, tá ligado? Isso é uma sensação muito boa quando você vê o sucesso das pessoas que minimamente escutaram você ou tiveram você como algum tipo de referência, né? Isso pelo menos pra mim é muito bom, pra mim é uma coisa muito satisfatória. Então sempre isso pra mim sempre foi muito gratificante, né? Só que existe uns ouvintes, e teve uma mesma live que eu fiquei muito puto. Eu tava fazendo uma live aberta e o cara vira pra mim e fala assim: Ah, Epifania, eu penso em ir pra Austrália, mas eu tenho medo do racismo. Ai, o beta preto e pardo, ele consegue sobreviver mesmo com racismo? Porra, mano, isso me dá um ódio, cara. Essas barreiras, foda-se racismo, cara. Foda-se tudo, meu irmão. Meu irmão, ficar com a piroca dura e rebentar uma parede, como se a piroca fosse uma broca, e rebentar e foda-se, passar por cima de tudo isso.
Porra, tem que ser carnívoro. Os caras não são, cara. Os caras não conseguem ser carnívoro. Eles têm aquele pensamento de Betinha. E isso me irrita profundamente. Porque, pelo menos pra mim, na minha vida, eu sempre fui um cara muito mais revoltado com a condição. Então eu olhava, porra, da última vez, quando eu fui fazer a minha cirurgia, eu fui pro Rio de Janeiro. Eu lembro que eu desci a rua, assim, onde eu cresci e tudo mais, cara. E eu vi a rua entubada de lixo, cara. Não era assim, era uma rua, porra, certinha, asfaltada, tudo limpo. Mas começou aquela favelada começar a morar ali, os favelados começar a morar, aquele povo sujo, imundo, que não tem educação, que não tem o mínimo de zelo por onde mora. E tudo cheio de lixo, cara. Aquele calor do inferno no Rio de Janeiro. E eu olhando e falando, caralho, mano, o que eu tô fazendo aqui? Lixo, um fedor do caralho. Porra, cracuda agora nessa porra desse bairro. O que tá acontecendo, cara? E as pessoas acham aquela porra normal, não se revoltam com a situação, cara. Caralho, como vocês não se... Quando eu falo revolta, não é ficar em Twitter, em rede social, em comentário do canal falando merda, não. Eu tô falando assim, meu irmão, eu não aceito essa porra dessa realidade. Eu não aceito, porra. Eu não aceito isso aqui. Isso aqui não é pra mim. Pensa, aí tu cria um corpo e fala, eu sou patrício, eu sou nobre, venho de linhagem nobre, e o caralho é quatro. Eu não sou igual a essas pessoas. Eu não vou tolerar essa porra. Só que na minha vida, como geralmente o cara mais revoltado, ele tende a atrair pessoas que têm uma revolta, mas elas não chegam no segundo estágio, que é aquela coisa de você ver, você ficar revoltado e você tomar uma atitude. Não, é aquela pessoa que está revoltada, mas tá acomodada, entendeu? Olhar aquela situação e ficar buscando subterfúgios, principalmente no passado, cara. Que isso é uma coisa, gente, fraca, mano. Caralho, eu odeio isso, cara. Quando o cara vira mim e fala, ai, mas a minha vida era assim, minha vida foi assim, essa. Beleza, tu sabe por que tua vida é assim? Ah, porque minha mãe fez uma má escolha, meu pai fez uma péssima escolha. Beleza, isso influenciou na sua vida? O que influenciou na sua vida? Ah, eu tenho uma validação externa zoada, eu sou complexado. Foda-se, resolve isso então, caralho. Tu sabe qual é o problema? Resolva isso, porra. É tão difícil. Ah, mas eu não sei como resolver. Caralho, minimamente. Cara, até o mais bonobo que eu já conheci, os caras mais bonobos que eu conheci na minha vida, resolveram isso de forma mais simples que tem. Vou dar exemplos. Teve um amigo meu, que o apelido dele era Suspiro, né? Chamava de Suspiro, porque a cara dele era toda empolada. Ai, por causa de espinha, né? Ele teve que tomar a rua ocultando na época. Cara, a cara dele ficou zoadaça, que botou aquelas espinhas todas pra fora. E eu lembro uma época que, cara, o que acontece no Rio de Janeiro, eu nunca vou entender isso, né? Por ele era um moleque muito branco, mas no estilo europeu, tanto que o pessoal chamava ele até de russo, né? Quando o cara é muito branco, o pessoal tende a chamar no Rio de Janeiro o cara de russo, né? Esse moleque, ele vivia apanhando, cara. Na época da escola, assim, fora da escola, no futebol, o pessoal perseguia ele pra dar porrada nele. De graça, de graça. E era sempre os moleques negros, né? Isso que eu acho engraçado. O negro carioca é muito complexado, eu nunca vou entender isso. Mas enfim. Aí teve um dia, cara, que ele tava em Madureira. Ele tava passando por uma escola que tem ali em Madureira. E o moleque simplesmente falou uma coisa pra ele, deu um soco na cara dele, tá ligado? Deu um soco na cara dele. E ele virou e ele tinha na época tava muito forte o UFC, né? Ele tinha visto uma parada de você girar assim o corpo, você guinchar o cara, girar o corpo e dar uma joelhada na cara do maluco. E ele ficava treinando aquela porra em casa, coisa de maluco. Aí teve essa parada, o moleque do nada começou a discutir com ele na porta da escola, de graça, e o moleque deu um soco na cara dele. Ele virou, tentou guinchar o moleque com uma mão, puxou o joelho e deu uma joelhada no nariz do moleque, quebrou o nariz do moleque na hora, filho. E o moleque caiu, enxurrada de sangue pelo nariz. Ele pegou, viu aquela situação, saiu e depois foi contar pra gente. Ele falou, cara, eu vi aquela porra no UFC, vou entrar no Muay Thai e nunca mais vou tomar porrada de ninguém. Aí ele chegou a pegar até a coroã, cara, que era no Muay Thai, acho que é coroã, se eu não estiver enganado. Acho que tem lá a branca, né? Aí a ponta vermelha, depois a ponta azul, depois a azul vai subindo. Eu acho que ele foi até a coroã azul, cara. Então já tava minimamente ali no meio do caminho. Eu acho, eu não conheço muito sobre Muay Thai, né?
Que ele pegou essa parada no Muay Thai, que ele ficou mais técnico, ele até participou de uns torneiozinhos. Meu irmão, um moleque chegava e tentava arrumar. Ele sempre foi um cara muito tranquilo, tentava arrumar caô com ele. Ele descia-lhe a porrada. Descia-lhe a porrada firme, entendeu? Firme. Resolveu o problema dele. Ele não apanhava mais na rua, não apanhava mais no baile, não apanhava mais na escola. Resolveu o problema dele. Ele ficou puto com a situação de que ele apanhava e não ficou remoendo aqui, falando, não, eu sou muito fraco porque eu sou baixo. Eu sou muito fraco porque eu tenho medo. Eu sou muito... Não, ele resolveu a parada dele. Ele foi lá, entrou no Muay Thai, aprendeu a se defender, aprendeu a dar porrada nos outros. Quando alguém cruzava o caminho dele, e ele não batia nas pessoas de graça, ele entubava os caras na porrada. Foi assim que ele conseguiu ser respeitado no ambiente predatório que ele tava, e ninguém nunca mais arrumou confusão com ele. E até os caras mais burros conseguiam resolver de outra forma. Tinha um moleque que a gente chamava, acho que eu até falei sobre ele já, que o apelido do moleque era Macaco Louco, porque a cabeça dele era tão grande que ele parecia um macaco louco, aquela porra daquele cérebro exposto, aquela cápsula na cabeça. O apelido do moleque era Macaco Louco. E ele era um moleque magrinho assim, meio... Eu acho que ele era meio cearense, uma coisa assim, misturado. Ele nasceu no Rio de Janeiro, era um carioca, mas a fisionomia dele era de cearense, né? Com aquele cocão parecendo o cérebro do... Eu não sei se era Pink Cérebro, acho que é o nome do desenho, não sei. Ele tinha mó cocão, mano. O moleque entrou na academia, o shape do moleque ficou... E por incrível que pareça, cara, ele era magro, mas ele conseguiu pegar um shape tão bom que ele chegou a fazer umas competição no Rio de Janeiro. Torneio assim de shape e tudo mais. Pô, botou o shapezinho, ficou mais respeitado, porque um cara grande, você já começa a ficar com meio com receio de sair na mão com o cara. O cara já é grande, você acha que o cara faz uma arte marcial. No passado, hoje em dia não tanto isso, né? Mas no passado era assim. E começou a pegar mais mulher, porque o corpo do moleque, porra, era um corpo muito bem definido. O moleque realmente levou aquela porra a sério e resolveu o problema dele pra pegar a mulher e ser respeitado no meio da rapaziada. Então, até o cara mais bonobo, ele encontrava alguma coisa pra tentar evoluir. Mas, tirando esses casos específicos desses dois amigos, a grande maioria não. Era os caras chegavam e falavam, não, eu concordo com você, Epifania. Eu também tenho ódio. Eu também estou insatisfeito com essa realidade. Aí eu falava, beleza, vamos tentar mudar de alguma forma? Os caras, não. Vamos ficar aqui todo mundo chorando. Eu falo, não, cara, chorando não. Ou a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar se desvencilhar das coisas ruins, porque tinha aquele caminho mais ortodoxo, né, que os caras faziam para realmente melhorar a vida sem nenhum tipo de sequela, e tinha os caras que tentavam melhorar fazendo merda e acabava melhorando uma parte, mas se fudendo em outra. Mas até esse cara que tentava melhorar a vida dele em algum aspecto e prejudicando outros aspectos da vida dele, eu consigo respeitar. Porque pelo menos ele tá tentando, cara. Da forma torpe dele, mas ele tá tentando. Agora, o cara que fica parado, mano, pra mim, como eu sempre falo, leão anda com leão, parceiro. Se você não é leão, pô, não tem que estar do meu lado. Não consigo, não tanco o cara que não é leão. O cara que fica, ai, chorando. Pelo menos tenta. Ah, mas eu não tô conseguindo. Tenta de novo. Muda, procura um jeito. Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Até os bonobos assim, mais favelados, eu vejo muito dos paulistas, né? Eu tenho muito nojo do favelado paulista. Mas por mais podre que eles sejam, cara, eles de alguma forma estão tentando mudar a realidade deles. Alguma coisa estão tentando fazer. E o Betinha, ele não consegue fazer isso. Ele fica remoendo o passado. E tu vê um favelado médio, a vida do cara é desgraçada, mano. Desgraçada. Vive na favela. Porra, ninguém se alimentou bem. Ou seja, o QI do cara é baixíssimo por falta de alimentação, de nutrição na fase infantil. O cara, porra, nunca estudou, não sabe nem ler e escrever direito. Nunca se esforçou pra melhorar isso. Mas do jeito dele, ele tá tentando dar alguma mudança na vida dele, pelo menos pra ele tentar dar aquele respiro, sabe qual é? E o Betinho não consegue fazer isso. Ele entende como as coisas estão ruins, ele entende o que fez ele se tornar uma pessoa fraca, mas em nenhum momento ele tenta mudar isso. E aí a gente vai pro caso do ouvinte do canal que pediu pra fazer esse vídeo aqui. E aí no caso do ouvinte, ele nasceu em Niterói, né? Niterói eu particularmente odeio pessoas de Niterói, né? Eu já falei sobre isso, mas eu vou me controlar pra não falar de Niterói, cara. Que eu sei que tem os ouvintes de Nikit aqui.
que fica meio puto quando eu falo isso. Mas ele nasceu em Niterói, mas na pré-adolescência dele, a mãe dele se mudou, cara, pro interior do Rio de Janeiro. E onde ela se casou, né, novamente, porque o pai dele tinha falecido com 31 anos por conta da diabetes, ou seja, ele já perdeu a referência do pai. Ele já tomou um debuff aí de brincadeira, de graça. Ele já, no começo da vida, já tomou um debuff que é perder o pai, que é tenebroso, mas ok, coisas da vida. E hoje em dia é o comum, né? Esse é o natural. Só que ele teve uma. A mãe dele se casou de novo, ele se mudou pro interior, né? Em São João da Barra. Foi uma vida muito difícil, uma vida pobre, né? Eles são pobres, e o padrasto dele sempre foi muito rude com ele e com o irmão dele. Nunca chegou a agredir fisicamente. Só que as palavras, o jeito que como. Até eu acho que até por uma questão de não ser filho também. Eu acho que provavelmente era mais rude com o ouvinte. Eu não sei, né? Ele não chegou a falar isso, mas eu tenho essa sensação. O padrasto dele provavelmente pesava a mão, porque provavelmente não era porque não era o filho dele, né, no caso. Mas sempre foi um homem muito rude e sempre usando aqueles termos de vagabundo, de ele ser um inútil, que não prestava para nada. Quando falava, olhava feio para ele, né, no caso. E esse tipo de. Como ele já não tem um pai e a referência de padrasto dele é um padrasto horripilante, o cara ele vai perdendo o ímpeto de masculinidade, né? Isso acontece muito. Parece que. Porque dentro da família, eu sempre falo muito sobre isso. Né? A família ela é o primeiro estágio de hierarquia social que o homem vai ver. Tanto o homem quanto a mulher. Então, se você não tiver uma hierarquia estabelecida, e eu volto de novo naquela brincadeira que eu sempre faço. Qual é pior? Você não ter um pai ou você ter um pai beta dentro de casa? Porque você não tendo um pai, você não vai ter referência nenhuma. Mas se você tiver um pai beta, você vai ter uma referência beta e você não vai ter uma referência de hierarquia. De você olhar pro seu pai e você falar, não, isso aqui é ser um homem. Você olhar pra sua mãe, ó, minha mãe obedece, minha mãe está numa hierarquia inferior ao meu pai, e meu pai é o cara que é o líder de tudo. Minha mãe talvez esteja no estágio de gerenciamento e eu consigo ver essas hierarquias e eu consigo tentar ali extrair alguma coisa dessa hierarquia. Se o cara não tem, ou se essa hierarquia é capada, igual a questão do próprio padrasto dele tratando ele muito mal, igual merda, e não dando nenhum tipo de referência de masculinidade para ele, isso poda o desenvolvimento de masculinidade do cara. Você vê, hoje em dia, os homens, né? Eles são tipo assim, não é que eles são fracos na existência de serem homens, que eles conseguem trabalhar, conseguem sobreviver, conseguem lidar com a própria vida, mas eles não têm uma visão de que eles são seres humanos. Eles perdem essa visão de que eles são seres humanos, eles são homens, eles devem ser respeitados, em alguns casos até temidos, né, para alta proteção. Porque, por exemplo, se é como meu pai me ensinou, cara, o cara te bateu na escola, vá na mão com ele de novo. Porra, tá apanhando de novo, cara. Cata alguma coisa, dá na cabeça do cara, mas dá pra matar. Entendeu? Pra quebrar o cara, eu resolvo depois. Dá pra matar. Porque se tu der uma coça, tu der uma surra em alguém, moralmente, eticamente, psicologicamente, fisicamente, o cara, ele vai falar assim, eu posso tentar revidar. Eu posso tentar ir lá e sair na porrada com ele de novo. Mas eu vou perder alguma coisa. Vai ser uma luta que não vai valer a pena. Então, às vezes, você tem que ser até bruto. E isso só é passado pra você por um outro homem da sua família, né? Por uma pessoa mais velha, por uma pessoa mais vivida, que vai te ensinar a você não ser um gado. Entendeu? Você não precisa ser um macho alfa, liderar, cuidar e manter tudo. Mas você tem que ser alguém minimamente que o cara fala assim, ó, eu não vou entrar no caminho dele. Eu não tenho medo dele, mas eu não vou entrar no caminho dele. Porque eu tenho muito a perder se eu entrar no caminho dele. Então você já consegue ficar ali no meio da pirâmide da hierarquia. Você nunca pode estar abaixo, né? Na base da pirâmide que você vai ser pisado. E se você estiver no topo, alguém vai querer tomar teu lugar. Então é muito cansativo os dois pontos. O meio é o mais tranquilo, de formas gerais. Só que como eu sempre falo, você pode entender o passado de uma pessoa, mas você não pode justificar as ações dela. Um exemplo. Uma vez eu tava numa live que eu fiz num canal no Telegram, cara, um ouvinte me chamou, né? Que era Humor Negro, o nome do canal no Telegram. Acho que era Humor Negro, uma coisa assim.
vou me faltar. Se esse ouvinte tiver até me escutando, o dono desse Telegram, ele pode até colocar o link do Telegram aí, ou até fixo aí se tiver, para vocês verem essa live que eu fiz lá com ele lá no grupo fechado dele. E tava uma hora que chegou um cara, a gente ficou discutindo, a gente ficou batendo boca uns 30 minutos, que eu falava, cara, olha só, eu consigo entender porque os negros africanos são bitolados. Eu sou muito fã de tribalismo, sou muito fã. Então eu sempre gosto de ver. E o mais referenciado, o mais completo é o tribalismo americano e principalmente dos negros dos Estados Unidos. Então é o que eu mais consigo ler, é o que eu mais consigo ver, é o que eu mais tenho referência, é o que eu mais tenho dados. Então eu me debruço muito mais nesse. Eu queria me debruçar mais sobre o tribalismo chinês, porque existe tribos étnicas na China, na África, só que é muito difícil, cara, você não tem muita matéria sobre isso. Então o que eu tenho de referência sempre é o Brasil e os Estados Unidos, nesse caso. E eu tava explicando pra ele, falei, cara, olha só, os negros americanos, eles são bioteias? São violentos? São intancáveis? São. Mas você vai ver a história, você entende por que eles são assim. E aí, de novo, você pode pegar a referência lá do livro que eu sempre falo sobre esse livro, né? Que é do Thomas Sowell, né? Dos Black Rednecks, né? Que ele fala muito, e se debruça muito sobre isso. E aí você vê a história. Tá, onde começou tudo? Você tinha lá o povo mais pobre, né? Digamos assim, os favelados da Inglaterra, daqueles países, né? Que cercam ali todo o eixo da Inglaterra. E os povos mais pobres, quando eles imigraram para os Estados Unidos, eles pegaram os negros, eles tratavam os negros igual a bicho, passaram aquela cultura de bicho que eles tinham para os negros. Tanto é que quando você vê os rednecks americanos, hoje em dia não tanto, mas eles eram extremamente bonobos, cara. Você vê referência até em filmes, em séries, como eles sendo sujos, eles sendo ignorantes, burros, violentos. Hoje nem tanto, os rednecks hoje estão mais evoluídos. Mas eles não eram diferentes dos negros do gueto dos Estados Unidos. Só que o negro dos guetos dos Estados Unidos foram potencializados com a questão das drogas, teste de drogas na comunidade dos caras, um monte de coisa. Ou seja, fizeram um monte de experimento social com os caras. E depois que os caras viram bicho, os Estados Unidos viram e falam, não, eles são bichos por conta da sua natureza e tudo mais. Aí tu fala, ok, vamos supor que você esteja certo. Vamos usar outros exemplos de pessoas de outras etnias? Eu pego o exemplo dos islâmicos. Os islâmicos, historicamente, não eram bichos assim como o pessoal fala, não, cara. Muito pelo contrário. Alguns períodos da história, os islâmicos estavam muito à frente dos europeus, cara. Eu não preciso ir muito longe. Você viu a época dos mongóis, por exemplo. O povo mongol. O povo mongol só não tomou a Europa porque o Khan deles morreu, cara. Senão eles tinham tomado a porra da Europa. Eles eram mais desenvolvidos tecnologicamente, eram mais sinistros, eles eram mais sinistros do que os japoneses. Eles tentaram invadir o Japão, tomaram capote por conta de tempestades e tudo mais, mas eles eram terror na Ásia, entendeu? Era o maior poder na Ásia. Tomaram a China, zaralharam a China. E hoje você escuta alguma coisa dos mongóis? Não. Hoje eles são tidos como um povo burro, um país tenebroso, e as glórias do passado ficaram no passado. Então, dependendo de como o país ele é guiado, como a sociedade é guiada, aquilo ali pode se tornar uma coisa tenebrosa para aquele país, para aquela sociedade, se ela não conseguir se sobressair. E aí você tem vários exemplos. Você pega o exemplo da China. Enquanto a China estava sendo zaralhada pela coroa inglesa, que estava empurrando ópio no rabo deles até eles terem noção que eles tiveram o século da vergonha, como eles falam muito sobre isso. Você pega a China na época do ópio, cara. Caralho, era um bando de camponês fudido que não tinham o que comer, que ficava misturando um monte de pimenta, um monte de coisa na alimentação. Porque não podia comer carne, eles não tinham. Cara, eles não conseguiam comer carne, cara. Eles não conseguiam comer carne. E eles eram extremamente fudidos. E hoje os caras são potência. Então, alguns povos vão continuar vivendo isso como um legado por conta do que eles passaram, que eles sofreram no passado. Que isso é muito que eu vejo de referência do próprio Betinha. Ou vão ser aqueles caras que vão parar e falar, ó, tá tudo errado aqui. Isso aqui tem que mudar, parceiro. Isso aqui tem que acabar. A China olhou e falou, vocês podem criticar a China
ser uma ditadura, ser isso, aquilo, termos tenebrosos, acharem que isso está errado, mas eu vou usar o exemplo dos chineses aqui na Austrália. Sabe o que um chinês faz quando ele chega na Austrália? Ele trabalha igual um animal, igual um bicho. Eu cansei de ver, e não só os chineses, eu conheci tailandeses que chegavam para estudar o inglês à noite, na escola que eu estava estudando, que tava dormindo na sala de aula, irmão. Dormindo, porque trabalhava igual bicho a semana toda. Mas por que eles faziam isso? Eles queriam juntar dinheiro e abrir o negócio deles. Você vê o chinês, ele junta dinheiro e vive igual bicho para depois abrir o negócio dele e não ficar na mão de patrão. Ele tem essa mentalidade de eu vou acabar com a minha juventude aqui, eu vou acabar com a minha vida aqui durante um tempo, porque eu quero sair dessa condição, quero abrir o meu próprio negócio, quero desenvolver e quero ter o meu próprio poder de controlar a minha vida e controlar a minha questão financeira, sem depender de ninguém. Eu consigo ver isso no chinês como uma coisa foda, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Enquanto o australiano tá pensando em beber, em dar o cu e usar droga, e fazer turismo sexual em países merdas do Sudeste Asiático, o chinês tá pensando em fazer dinheiro, botar dinheiro no bolso, meter filho, que é isso que eles fazem, né? O cara tem um peru de 10 centímetros, mas mete filho igual bicho. Mete filho, abre um negócio e vive uma vida boa. Sabe? A mentalidade dos caras é isso. É resolver os problemas dele. Porra, você vê um chinês no Brasil, até no Rio de Janeiro, o cara vai, abre um barzinho, abre uma lanchonete vendendo pastel com carne de gato, de cachorro. Daqui a pouco tu vê, o cara desenvolve aquela loja, fica maior, ele abre uma outra loja, tem mais funcionários e tá numa vida muito melhor do que o bochileiro, que é bochileiro, que tem a língua, porque o chinês nem a língua ele tem, bochileiro ele sabe falar, ele não consegue falar o português. O cara sem o português, o cara de um país vem da parte mais da China, da China continental, vem de um ambiente fudido, o cara consegue se desenvolver muito mais do que o próprio bochileiro que está ali vivendo gostoso, principalmente no Rio de Janeiro. E o brasileiro não consegue perceber isso. Ele não consegue fazer essa distinção. Porque ele fica preso no passado. Igualmente, o padrasto desse ouvinte. Ele fala, não, mas o meu padrasto, ele até fala que o padrasto dele ele tem 7 irmãos, né? E a mãe do padrasto dele abandonou ele, o pai dele virou um alcoólatra, e aí aquele padrasto me cola com a mãe solteira e trata o filho dele, acho que é filho também, né? Que teve um filho com a mulher, e o filho da mulher dele, igual bicho, reproduzindo o mesmo tratamento merda que ele teve em casa. Ou seja, ele é literalmente um Brasil, ele é uma África, ele é um gueto nos Estados Unidos, ele não consegue contemplar a vida merda que ele teve e falar, olha, eu não vou reproduzir essa porra. Eu não vou reproduzir essa porra. Por isso que eu sempre falo, a minha maior referência é meu pai. Meu pai olhou a vida de merda que meu avô tinha, como ele foi virando alcoólatra, morreu como um alcoólatra viciado em vinho. Ele falou, não vou reproduzir esta porra. Eu não vou tratar os meus filhos igualmente eu trato, meu pai tratava a mim e aos meus irmãos. Ele olha pros irmãos dele e fala, caralho, todo mundo ficou sequelado. A maioria ficou sequelado. Ele falou, eu não vou tratar meus filhos assim. E ele não tratou, porra. E eu, graças a Deus, eu dou muito, muito valor a isso, o que meu pai fez. Ele conseguiu quebrar aquela corrente que ia se passando geracionalmente. Porque se ele fosse um filho da puta comigo, eu seria um merda, um homem merda, ia ter um filho, ia passar essa porra pra frente pro meu filho também ser um merda. O meu pai foi o mais shed, porque ele na geração dele ele cortou essa parada. Ele quebrou essas correntes geracionais de merda e conseguiu evoluir. Então o ouvinte ele olha pra isso do padrasto dele e fala, ai, eu entendo porque ele é assim. Foda-se se ele passou isso no passado. Você entende, você sabe porque ele é assim, mas não justifica as ações dele ser um merda. Entendeu? Não justifica. Porque se você passar a mão na cabeça das pessoas por conta do passado delas, tu vai começar a defender assassino, você vai começar a defender vagabundo, você vai começar a falar a mesma coisa que o Oruan fala. Ah, o menorzinho na favela não teve condição, pegou um fuzil, foi pro mundo do crime e agora o policial, o Estado quer matar ele. Tá ligado? Tu vai começar a defender essas porra, tu vai virar um pessoalista. Você pode olhar, você pode tentar compreender e entender. Mas não justifica, cara. Porque no final das contas, por mais merda a vida que aquela pessoa teve,
Ela não é um animal, cara. Você não é um animal, cara. Você não é uma besta. Você, em algum momento, você sabe que você passou, você sabe que você viveu, e você tem a opção. Ou você luta para não reproduzir aquilo, ou você reproduz. No final das contas, a escolha é só sua. Apenas sua. Se você está reproduzindo aquilo, as mesmas merdas do seu pai, da sua mãe, e vivendo uma vida merda, você é igual a eles, cara. Você não é diferente deles. Você não conseguiu quebrar essa porra dessa corrente. Você não conseguiu quebrar essa porra dessa barreira. Você é fraco, cara. Fraco, fraco. E o pior, você é tão fraco que a tua vida foi condicionada nas merdas que o seu pai e a sua mãe fizeram contra você. Tá ligado? A sua vida é moldada por eles, cara. Você não tem opinião, você não tem visão, você depende de alta validação externa. Tu é um merda, cara. Um merda da pior espécie, cara. Pior espécie. Porque, pelo menos, você conseguiu entender tudo aquilo ali. Você conseguiu fazer uma regressão e entender e não teve a capacidade de mudar isso. Você é pior do que eles, cara. Porque talvez eles nem consigam compreender na totalidade a merda que aconteceu no passado deles, na vida deles, e foram reproduzir aquilo ali como se fossem animais. Você, diferente deles, consegue compreender. Você tem mais poder de compreensão de tudo isso pela internet, pelas informações, por tudo que você tem de informação hoje na sociedade, que eles não tiveram. E mesmo com todo esse poder, você tá igual ou até pior do que eles. Sabe que você é um merda. É isso, que você é um merda, cara. E aqui nessa parte, tem o Wendy até fala, nesse período, falando da mãe dele, ela entrou para a igreja cristã Maranata. Porra, mas as igrejas mais nojentas que tem. Puta que Maranata, meu Deus do céu, cara. Aí a mãe dele veio daquele tipo que tem, daquela igreja que tem visões, né, revelações, que diz que Deus fala. Eu não sei se essa igreja tem tudo isso, mas é muito parecida com essas igrejas assim, neopentecostais malucas que tem no Brasil, né? Mas a mãe dele acabou se tornando uma pessoa que acredita que Deus vai resolver tudo e basta esperar. Eu já falei sobre isso da minha avó, né? Minha avó teve câncer e teve câncer de mama, ela era da Universal, né? E de novo, eu não culpo a Universal, eu não culpo Deus, não culpo ninguém, só ela. A culpa é totalmente dela. Até meu pai fala isso. E eu e meu pai, a gente é muito crucificado por ter essa visão quando a gente fala com outros parentes, né? Mas a minha avó ela teve câncer e ela não falou pra ninguém. Ela falou com o pastor da igreja na época, o pastor, não, Deus vai mudar a sua vida, que não sei o que, vamos esperar, vamos ter fé. E ela ficou caladinha, quietinha com câncer de mama. E chegou um momento, cara, que o câncer evoluiu. E quando a gente foi descobrir, ela tava indo quase de arrasta pra cima. Já não tinha mais jeito, era arrasta. Aí eu lembro que, uma vez eu tava conversando com ela, né, que a gente tinha feito uma promessa de uma coisa. Ela falou, não, quando eu melhorar, vai tudo se resolver, que não sei o que. Eu olhava pra dentro dela, dentro da cara dela, cara. Falei, cara, olha, eu pensando na minha cabeça, né. Eu lembro que ela tava deitada assim, e ela falando comigo, magrinha, cara, magrinha. Tipo assim, o câncer destruiu ela, cara. Ao olhar pra ela assim, magrinha, só tinha cabeça e olho, tá ligado? Não tinha mais nada, não tinha nem pele mais. Eu pensava assim, cara, tu vai morrer, cara. Acabou tua vida, cara. Tu ainda tá nesse culpa aí de Deus vai te salvar, cara. E na época eu não sabia, né? Isso foi muita coisa que meu pai fala muito. A responsabilidade é totalmente dela. Meu pai chegou até a falar isso pra minha tia. Falou, ó, ela chegou, ela pegou o câncer, ela não falou pra ninguém. Ela acreditou que Deus ia curar ela do câncer. E depois ela se fudeu. A responsabilidade dela, porque a minha tia ficou puta com a igreja. Mas, de novo, a responsabilidade é dela. Ela só precisava falar com a gente, encaminhar ela pro INCA, fazer a retirada do peito e tava tudo resolvido. Naquela época já não era o câncer de mama, já tava afetando muitas mulheres naquela época, mas não era uma doença assim que matava tão rápido. E foi descoberto bem cedo o câncer de mama dela. E ela morreu, cara. E olha assim, quando eu penso sobre essa situação da minha avó, eu falo, ela mereceu, cara. Ela buscou aquilo ali. Ela mereceu morrer. Essa é a grande verdade. Ela, pô, Fernando, você é um grandíssimo filho da puta. Não, cara, eu sou pragmático. Você pode acreditar em Deus? Pode, cara. E deve, se você é um cara religioso e tudo mais. Mas você não pode acreditar que você não tem que fazer absolutamente porra nenhuma, que Deus vai interceder na tua vida porque você é especial e vai te curar, cara. As coisas não funcionam assim. Se existe uma outra rota que pode ser resolvido,
você vai lá e resolve de outra rota. Vou dar meu exemplo. Um dia quando eu tava em casa e eu senti que eu ia ter um infarto, que o meu coração tava meio zoado, por alguma coisa que eu tinha, eu não falei, vamos supor que eu fosse religioso, vou orar pra Deus e vou esperar resolver, não. Eu olhei e falei, opa, caralho, meu braço deu uma paralisada, minha perna, meu braço esquerdo e perna esquerda paralisaram. Meu coração parecia que ia explodir, parecia que tava dando pregada no meu coração. Eu peguei e falei, vou fazer um exame e vou ver o que é isso aqui. Fiz o exame. Aí falou, não, você tem que operar, tem que fazer uma cirurgia. Fui pro Bostil e fiz a minha cirurgia. Entendeu? Uma coisa normal que todo ser humano deveria fazer. Quando você está doente, você não toma um remédio para resolver? Ou você ora para Deus resolver a tua situação? Então, meu pai até puniu a minha tia. Falou, não, a grande questão é que a minha mãe foi burra pra caralho. Ela simplesmente acreditou numa coisa de bonobo, que é meio que domesticado pela igreja, ou é doutrinado pela igreja, mas de novo, a igreja ela pode tentar e te colocar uma doutrinação, mas você só aceita se você quiser. Porque se eu te colocar num lugar para tu aceitar a ficar, sei lá, vou falar assim, não, ouvinte, agora o mundo mudou, você vai ter que dar o bumbum agora. Aí a gente vai ficar fazendo palestras sobre dar o bumbum, reforçando sobre dar o bumbum, como é muito bom você ser currado por um negão senegalês que empurra uma tora de quase 30 centímetros dentro do seu rabo e a toca na sua próstata e você se sente bem. Porra, você não vai aceitar, cara. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas, elas buscam também muito dessa doutrinação pra abraçar como se fosse um culpe, né, cara? Então, até a questão da mãe dele, das revelações, isso aí é uma coisa que não é culpa da igreja, cara. Não é culpa da igreja. Ela já buscava aquilo, ela sentiu uma necessidade daquilo, e quando apareceu para ela, ela abraçou aquela condição. É até uma coisa que uma vez eu estava conversando com uma professora na época do ensino médio, uma professora de biologia. Como ela era professora de biologia, eu falo, cara, você acredita em Deus? Eu perguntei pra ela uma vez, você acredita em Deus? Ela falou, olha, no Deus cristão não, mas eu já fui ateia durante um tempo. Agora eu não sou mais. Eu falei, tu tem uma outra religião? Tu é de qual religião? Ela falou, eu fui ateia porque eu não acreditava na religião cristã, mas aí você não consegue viver sem uma religião. Não conseguia viver sem uma religião. Precisava ter alguma coisa, porque eu não me sentia bem, eu não conseguia acreditar que não tinha nada, me fazia muito mal, e ela virou budista, sabe? Então, ela queria alguma coisa. Apareceu alguma coisa pra ela, ela abraçou. Ela foi lá, uma mulher bochileira no Rio de Janeiro. Tu acha que ela teve uma família budista? Não. Ela foi procurar alguma coisa e no budismo ela encontrou alguma coisa para ela abraçar na doutrina budista. Então é sempre isso. As pessoas vão buscando alguma coisa para se agarrar, né? No final das contas. Daí você vê, o ouvinte falou sobre isso da mãe dele, que é aquela coisa do basta esperar. Ele fala a seguinte coisa: por conta dessa crença que ela já não tem mais, nunca tive incentivo para nada e nem ou apoio. Veja só, ele conseguiu entender que a mãe dele era uma pessoa que esperava e, na visão dele, não dava incentivo para ele, e por conta ele não ter tido esse incentivo, ele nunca conseguiu desenvolver em nada. Aí eu volto de novo. Você é uma extensão da sua mãe ou você é um ser humano? Você não tem desejos, você não tem escolhas, você não tem uma visão de mundo, você não tem nada. Você é simplesmente uma pessoa que precisa que outras pessoas vão incutir em você um padrão ou reforçar uma coisa em você para você conseguir andar com as próprias pernas. Uso o meu caso de novo. Eu não tive de ninguém chegar e falar pra mim e falar assim, não, cara, a Austrália é uma coisa boa. Meu pai falou, cara, eu acho que você vai se fuder, mas faz. Você vai se fuder, mas faz. Minha mãe, você é maluco. Meus amigos, tenta lá, mas eu acho que vai dar merda. Todo mundo era assim. Todo mundo era assim. Não tinha absolutamente reforço nenhum. Mas eu falava, olha, eu não tanco essa realidade, eu não aceito esse país de merda que é o Brasil. Eu não aceito essa cultura do Brasil, eu não aceito nada disso. Eu vou mudar porque eu quero, porra. Porque eu quero. Porque, caralho, a vida é minha. Só minha. Minha, mais de ninguém. Se eu fizer alguma merda e der errado, foi porque eu fiz e porque eu tentei, porque a escolha é minha. Mas não. O cara, quando ele não desenvolve isso, o que acontece com ele? Ele espera que as pessoas façam com que ele vai tentar, vão reforçar para ele que ele se desenvolva. Mas eu falo,
Se tua mãe começa a te dar condições, você fala, não, vai filho, tenta, começa a te dar força, e você perde a sua mãe, ou você perde seu padrasto, ou se for uma mulher que te joga pra cima, você perde essa mulher. Tu vai parar de fazer as coisas? Tu vai parar de existir? Tu vai parar de melhorar? Tu vai parar de fazer tudo que você faz? Porque não tem uma pessoa te dando reforço? Tu é tão merda a esse ponto? Eu não consigo, não entra na minha cabeça, cara. Não entra na minha cabeça. Você olhar, claro, uma referência boa, a pessoa tentando te ajudar, pessoas conversando contigo, te dando a força, é muito bom, isso de fato ajuda. Eu não vou negar que a validação externa ajuda. Mas você não pode ser dependente disso, cara. Caralho, a liberdade é uma das coisas mais gostosas que tem, cara. É muito gostoso você fazer uma coisa dar certo e você fez porque você queria e deu certo. Ou quando dá errado, você fala, cara, deu errado, deu merda, mas foi uma coisa que eu queria fazer, que era uma escolha minha, opção minha e tá tudo bem, tá ligado? E não uma coisa que, porra, foi alguém que mandou fazer, deu errado e a culpa é daquela pessoa. Você não vai ter essa desculpa. E esse é o preço da porra da liberdade. Você não vai ter desculpa. Você não vai ter desculpa. Se você se der bem, vai ser muito gratificante. Se você se der mal, vai ser ruim, mas foi a sua escolha. E os caras não conseguem desenvolver isso durante a vida, cara. Não conseguem. E sabe o que me irrita mais? Que eu, não sei se foi na última ou na penúltima live que eu fiz. Teve um cara que ele entrou, cara, e quando eu questionei ele, o silêncio foi uma coisa muito gostosa. Foi prazeroso o silêncio desse cara. Ele entrou na live, aí falou, não, porra, tava desenvolvendo minha vida, tomei umas pernadas aqui e ali, mas botei pra foder, tava desenvolvendo minha vida, tá dando tudo certo. Aí ele teve uma crise de epilepsia, né? E aí ele tem que tomar remédio pra controlar, pra não ter ataque epilético e tudo mais. Aí ele falando sobre essa história, eu escutando assim. Aí ele falou, pô, mas eu queria trabalhar como nômade digital, eu queria sair do país, mas essa doença agora não vai deixar eu sair do país. Aí eu parei, pensei, falei, por quê? Não, por conta dos remédios, então eu não posso levar os remédios pra fora. Aí deu uma justificativa que essa doença era a barreira pra ele não poder sair do país. Aí eu parei, pensei, falei, cara, você pode, cara, olha só, cara, isso que me deixa mais revoltado. Uma vagabunda de TikTok sabe isso. Uma vagabunda de TikTok consegue ter mais iniciativa do que esses caras. Um dia eu tava vendo uma mulher falando no TikTok assim, agora quando eu vou ver um cara, quando eu quero ficar com um cara, e eu quero um relacionamento com um cara, eu jogo o nome dele no Jus Brasil para ver se ele tem um processo de violência, de roubo, coisa do tipo, para eu saber se o cara tem a ficha limpa. Ou seja, até as mulheres conseguem usar um pouquinho do que elas têm pra minimamente se proteger, pra não colar com um cara que é violento. Uma mulher de TikTok, de 20 e poucos anos, tatuada, que já deu pra mais de 1.000 homens, consegue raciocinar pra tentar se autoproteger ou buscar um tipo de conhecimento. Na Austrália tem um monte de mulher que toma gadernal, parceiro. Tarja preta, bolado, tá ligado? Bolado, que tarja preta bolado, que a mulher fica falando sozinha. Então, uma porrada de mulher toma. O cara não fez uma pesquisa se o remédio dele poderia ser comprado em outro país, se ele poderia levar receita, fazer uma perícia para ir para aquele outro país tomar aquele remédio até levar algumas caixas em lote para aquele outro país. O cara não teve a capacidade de fazer isso. Eu questionei ele e falei, cara, você pode entrar com um agente de imigração e perguntar se o seu remédio pode ser levado do Brasil para outro país, se você pode comprar, se existe um encaminhamento para você comprar esse outro país. Ainda mais uma doença bolada dessa que te faz virar o olhinho e enrolar a língua na porra da boca para se auto-sufocar. Aí eu falei, você fez isso? Aí o cara, não. Vê como os caras colocam as próprias barreiras na vida dele? Ele já começou com uma história triste, eu sempre fui Betinho, sempre aconteceu isso e aquilo comigo. O Beta ele não tem a capacidade, cara, de pesquisar e buscar as paradas pra se resolver. Ele não desenvolveu essa porra. E de novo, eu vejo mulher no TikTok, homossexual. Eu sempre falo, cara, uma mulher rodada e um homossexual consegue ser melhor do que um beta, cara. Até pra sair do país. Os caras botam pra fuder. Mas eles fazem tudo de forma errada, mas eles conseguem sobreviver. Eles têm coragem. O beta não. Ele fica estagnado na porra da vida dele, cara. Ele não consegue minimamente pesquisar no chat GPT como faz essa porra, cara. Ele não consegue, cara. Ele tem uma dúvida, ele não consegue pesquisar. Ele não consegue conversar com alguém. E eu consigo ver mulher fazer isso, homossexual fazer isso, que muitos dos senhores acham inferiores, né? Não, porque a mulher tem um QI mais baixo do que o homem, socialmente o homem tem um QI mais alto.
que eu já discordo muito disso. Eu acho que os homens, de forma. Tipo assim, os homens da alta casta intelectual são homens. Mas ali no meio pra baixo, parceiro, o homem pra mim tá no mesmo nível, até inferior do que uma mulher. E até um homossexual que tem muitos problemas psicológicos, né? Consegue fazer uma coisa que o Betinho não consegue. Caralho, cara. Não é uma situação que você não consegue ficar com vergonha disso, cara? Você não consegue olhar pra uma situação e ver uma mulher cheia de problema mental, um homossexual cheio de problema mental, conseguir ser melhor do que você, conseguir viver uma vida melhor do que você, cara, conseguir ser superior a você. Você não consegue ter vergonha disso, cara? Você não consegue ter vergonha disso, cara? Não entra na minha cabeça se você não tem vergonha disso, cara. É que eu tava zoando o ouvinte na live. Porra, entra um cara do... É um moçambicano na live que tem um microfone melhor do que os ouvintes, se comunica melhor do que os ouvintes e consegue ter noção de tentar mudar a realidade dele muito mais do que o ouvinte. Olha que a situação do cara é um africano ganhando na porra da moeda deles que não vale nada, que nem pra limpar a bunda serve. E o cara já tá pensando em como mudar, ele busca conhecimento pra mudar, pra tentar sair daquela porra daquele país deles em guerra. E o Beta não consegue fazer isso, cara. Porque é covarde, cara. O Beta, como eu digo, eu consigo ter mais a presença de um vagabundo que faz merda na pista do que um Beta covarde, cara. Eu consigo, cara. Eu consigo falar, o cara é meio vagabundo, o cara faz merda, dá golpe, mas ele pelo menos tá tentando sobreviver, cara. E o Beta não, cara. O Beta, ele tem o conhecimento, ele não consegue colocar essa porra pra frente, cara. Que ódio isso me dá, cara. Mas que ódio eu ficar vendo um monte de lobo sem dente, cara. Eu não tanco essa porra, cara. Eu não tanco essa porra. Aí o ouvinte fala que ele tava trabalhando como porteiro, né? Na área mais no complexo portuário, de onde ele morava. E tava fazendo curso técnico de automação industrial. Mas aí ele não tá conseguindo conciliar e ficou frustrado com essa situação. Aí eu falo, cara, caralho, se você mora numa cidade do interior, automação até fora do Brasil é muito procurado, cara. Porque muitas pessoas não gostam de fazer esse curso. Eu não sei porquê. Muitas pessoas dizem que esse curso tem muita matemática. Eu acho que não. Acho que a matemática ali é uma matemática meio bestial, uma coisa normal. Mas, de fato, o brasileiro não liga muito pra matemática, né? E o cara não conseguiu arrumar emprego e tudo mais. E foi se frustrando. Pô, meu irmão, eu espero que o ouvinte que ele não tenha procurado emprego na região dele. Cara, se você procurar, aí que eu falo, se você tivesse juntado dinheiro, fala, porra, onde são as áreas onde sempre tem mais demanda de automação? Onde eu vou procurar? Eu vou ter que talvez mudar de cidade, mudar de estado. O cara não fez nenhum planejamento. É aquela coisa, vou fazer o curso e vou esperar cair no meu colo. Imagina só, o cara faz um curso de ciências da computação, ele mora no interior do Amapá. Onde ele vai arrumar emprego? No interior do Amapá, do Piauí. Não vai arrumar emprego ali, cara. Não vai arrumar emprego. Não tem nem emprego naquelas porra daquele lugar, cara. Uma merda, cara. Uma merda. Então, de novo, é sempre buscando, colocando barreira, cara. Sempre colocando barreira, cara. E tipo assim, não deu certo uma coisa, o cara já se frustra. Não deu certo, vai pra outra coisa, cara. E vai tentando. Uma hora dá certo, cara. Se tu for chato, cara, se tu for um cara chato, persistente, uma hora dá certo. Agora, se você é um cara que toma a primeira porrada e já chora, você vai se fuder. Você simplesmente vai se fuder. É que eu sempre falo, eu sempre começo as minhas assessorias da Austrália falando a seguinte coisa. Se você é Betinha, se você, it's over, mas eu tenho medo, cara, não vem pra Austrália não, pá, fica no Brasil, cara. Que tem que ter peru grosso, cara. Tem que ser desenrolado, tem que colocar as coisas pra resolver, tem que ser um cara esforçado, tem que ser um cara comunicativo, senão as coisas não andam, cara. Não adianta. E eu tenho certeza que esse ouvinte tem muito esse reforço da mãe dele de, ele pode não acreditar nisso, mas internamente no subconsciente dele, ele fica naquela coisa, vou fazer, vou esperar acontecer. E vai se fuder, cara. E vai se fuder. É aquele mesmo caso dos caras que ficam no quarto, assim. Eu vou ficar no... O cara fica no quarto, o cara só... Talvez no cara só trabalha, ou não trabalha nem estuda, só fica no quarto e acha que um dia vai spawnar uma gostosa no quarto dele e falar que ama ele do jeito que ele é. Porra, não vai acontecer, cara. Mas eu não pego mulher. Aí eu sempre vejo muito isso, cara falando, não pego mulher, cara. Eu baixo o Tinder e fico pelo Tinder lá e não dou match com ninguém. Só com veveco. Caralho, rede social, cara. Ainda mais esses aplicativos com algoritmo zoado. Não vai pegar mulher mesmo não, cara. Mas na pista, cara,
E sabe o que me deixa mais feliz? Às vezes eu vejo uns vídeos do moleque no mototáxi. Ó, mototáxi. Um neguinho feio, 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 até desdentado os moleques são. Aquela porra de cabelo roxo, um cabelo vermelho, feio pra caralho, corpinho de vendedor de açaí. Um moleque feio, meu irmão. Feio, 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 feio. O moleque tá andando na favela de motinho, com uma gringa na motinho, dando beijinho, gravando vídeo, botando no TikTok, tirando onda. Tá ligado? Por quê? O moleque tá na pista, o moleque não é complexado, o moleque bota pra fuder, não tá nem aí, se tomar toco, foda-se. Aí o Betinho fala, ai, mas eu instalei o Tinder, que não sei o que, não consegui pegar ninguém. Aí eu falo, tu foi pra pista atrás de mulher? Porra, tu quer pegar mulher? Tu quer pegar? Tu vai ter que se condicionar ao jogo como ele funciona. Tu faz isso? Não. Aí tu fala, mas tu quer fazer isso? Tu se propõe a fazer isso? Ah, não quero fazer isso não, eu quero ser do meu jeito. Porra, irmão. Caralho, ou fode ou sai de cima da mulher, parceiro. Caralho, tu quer ser um cara, é, como eu posso dizer, socialmente estranho. Tu não é comunicativo. Porra, tu não se veste bem. Pô, tu não é um cara empenhado. Tu não gosta de interagir com mulher, desenrolar a mulher. Tu não consegue entender como a mulher funciona. Como se desenrola, como se pega, como elas vão interagir, como elas funcionam, basicamente. Tu não tenta entender isso. Aí tu não consegue pegar mulher. Aí tu vai justificar porque, ah não, no Tinder, eu boto minhas fotos no Tinder, aí a foto do Tinder do cara é o cara no quarto, com fone de ouvido, na frente do computador, caralho, com a cara, aquela cara tipo cheia de espinha, aquela barba mal feita, ele meio que suado, mano, meio que suado, aquela pele oleosa. A mulher olha pra dentro da cara dele e fala, pô, vai tomar no cu, tá maluco? A mulher já escanteia ele pro lado, já arrasta ele pro lado e vai pro outro. Óbvio, cara, óbvio. Os caras que estão na pista, os caras se moldam pra pista, pro que as mulheres querem, pra pegar a mulher. Entendeu? Se você não quer fazer isso, eu entendo, eu concordo com você. É realmente uma coisa onerosa pra cacete. Mas você não pode chegar e culpar, falar, não, eu não consigo. Aí tu vê um neguinho feio pra caralho do Rio de Janeiro, com a porra de uma inglesa na garupa, tirando onda e rebentando a mulher. Por quê? Ele vai lá, bota a mulher pra dar um rolê na favela, ele sabe onde ele vai levar a mulher pra um lugarzinho maneiro, dentro da favela, dá um rolê com a mulher em outras favelas. A mulher gosta de porra, dar uma cheirada, dar uma fumada no baseado, ele vai desenrolar pra ela. Ou seja, eles usam os artifícios, né, do que as mulheres pedem, as vagabundas pedem, pra poder ter acesso à buceta, tá ligado? Ele joga o jogo. É certo ou errado? Eu não vou entrar nesse ponto. Eu não faria. Mas o cara, ele encontra um jeito de mudar a realidade dele, de arrebentar a buceta de uma mulher inglesa. Coisa que tu nunca vai sentir o cheiro, tá ligado? Aí tu vê como esse ouvinte ele é um fantasma da própria vida dele. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Passado alguns anos, meu padrasto faleceu. Teve um infarto na frente de casa enquanto lavava o carro. Coisa que costumava fazer todos os domingos. Lembro daquele dia, foi horrível. Foi a primeira vez que tive contato direto com a morte. Porque quando meu pai morreu, eu era muito criança. Não tinha muitas lembranças dele. A não ser uma jogando bola com ele no quintal. Tô quase chorando aqui. Estou tendo que me segurar. Tu percebe que o cara vai narrando a história da vida dele, não é a história da vida dele? Não é a história da vida dele. É literalmente a história das pessoas que estavam em volta dele que, vamos colocar assim, condicionaram ele a ser um fantasma da própria vida, cara. O cara não conta a história dele, cara. Ele não tem história. Ele não tem vivência de vida, não tem nada. É só remoendo lapsos de pessoas da vida dele que ele acredita que, digamos assim, caparam ele. E podem ter capado ele, mas ele não tem uma coisa que ele fala que ele tá tentando, que ele tá mudando, não. Ele se acomodou na questão de ser porteiro, ele fracassou naquele curso, e é só isso a história do cara. O resto é a história da mãe dele, a história do padrasto dele, e como aquelas pessoas, vivendo a vida delas de forma certa ou errada, não vou entrar nessa questão, e não tem a história dele. Ele é um fantasma da própria vida, mano. Ele é um telespectador da própria vida, cara. É bizarro. É bizarro. Ao ponto que o cara me escreve essa porra quase chorando. Tá ligado? Como ele não tem uma vida, ele não tem, a existência dele não existe, cara. E, cara, deve ser muito triste tu passar assim, tu olhar, tu fazer uma retrospectiva de 7 anos da sua vida. Tu não fez absolutamente porra nenhuma. Foi casa, trabalho, escola, trabalho. Não desenvolveu absolutamente nada. Foi só uma vida existindo e não vivendo, cara. Isso é muito assustador, cara. Isso é muito assustador, cara. Daí tu vê como o ouvinte ele é refém de si mesmo, né? Dos fantasmas do passado. Aí ele fala:
Ele chegou a se mudar, né? Ele se mudou pra São Gonçalo, lugar tenebroso no Rio de Janeiro. Tanto que é chamado de Cidade dos Porcos, né? Porque tem muito porco lá. Não sei hoje em dia, mas tinha muito porco, né? Aí ele fala: hoje, aos 34 anos, não estou satisfeito com o meu trabalho, me sinto inferiorizado, estou limitado na minha vida e não consigo enxergar uma saída. Cara, isso que é o foda. Tu tomou aquele primeira porrada do teu trabalho e depois tu não conseguiu fazer mais nada. Tu ficou pulando de emprego pra porteiro de novo, não conseguiu nem juntar dinheiro, nem fazer, nem abrir o caderno, cara. Não é tão difícil, cara. Abre o caderno, tenta mentalizar o que você vai fazer, qual vai ser o teu caminho. Você vai tentar uma qualificação no outro curso que tem demanda e vai buscar dessa área. Tu vai tentar empreender no Brasil. Você vai tentar fazer um concurso público, você vai tentar sair do Brasil. O cara nunca ponderou essas porra, porque ele não fala isso, não fala isso. É tipo assim, eu vou vivendo aqui, vou me amargurando e vou me perdendo meu tempo. O cara já tá com 34 anos, já tá numa idade que já tá tenebrosa já, nunca casou, nunca namorou, não tem filho, não tem absolutamente nada. Perdeu a juventude todinha, é preso nessas paradas do passado. E a vida tá passando, irmão. Tic-tac tá passando, o relógio tá batendo, parceiro. E o tempo, ele não para não, irmão. Ele continua. E vai te mogar cada vez mais. Você já tá ruim com 34 anos, imagina quando tu bater com 45. Tu bater com 50. Fudido ainda, meu irmão. Sem ter feito absolutamente porra nenhuma. E nem minimamente ter tentado. Porque essa primeira tentativa de fazer um cursinho, não ter conseguido um emprego, cara, todo mundo erra na primeira. Isso aí não é desculpa, parceiro. Me desculpa, mas não é desculpa. Todo mundo dá uma garoteada no começo, é normal. Só que os últimos 10 anos tu não progrediu em absolutamente porra nenhuma, porque tá no mesma situação. Porteiro e sem nenhum tipo de perspectiva. Aí, pra piorar a situação, aí ele fala: a última vez que tentei desabafar com a minha mãe, tudo que ela soube me dizer é que eu tinha que pensar positivo, acreditar que as coisas dariam certo, mas como não tenho estrutura, mas como ele conseguiria fazer isso, ele não tem estrutura. De novo, para de ficar usando a tua mãe, o teu falecido padrasto, como muleta para as coisas da sua vida. Você já sabe que você foi podado e agora você tem que arrumar a porra de um jeito de recuperar isso, cara. Você tem que arrumar, cara. Não adianta você ficar preso. E o pior de tudo, tu já sabe como a sua mãe funciona, você foi lá chorar as mazelas com a sua mãe, cara. Se a sua mãe não resolveu e não te ajudou no passado, por que caralhos com 34 anos, tipo assim, fracassando, ela vai mudar a vida dela e vai te dar o caminho das pedras? Já não ficou claro que ela não vai fazer isso? E tem que ser você? Ainda não ficou claro essa porra ainda pra você? Mas não, de novo, aí a justificativa é: como eu vou fazer isso se eu não tenho estrutura? Você não teve? Meu irmão, crie a sua própria estrutura, cara. Para de ficar preso na porra do passado. Já passou, irmão. Seu padrasto já morreu. A sua mãe, tu já tá com 34 anos. A sua mãe não vai resolver as suas coisas. É só você, cara. Não tem, ninguém vai puxar a tua mão. Não vai ser eu, não vai ser o ouvinte, não vai ser tua mãe, não vai ser teu falecido pai, não vai ser teu falecido padrasto, não vai ser teu irmão. Ninguém vai puxar a sua mãozinha, parceiro. Tem que ter a porra do ódio. Muda a chave da frustração, da desculpa. Cara, olha pra situação que tu tá, cara. Tu não fica com ódio dessa porra, cara. Tá morando em São Gonçalo, ou sei lá onde tu tá morando, fudido, porteiro, e tu não consegue ficar com ódio dessa realidade, cara. Tu não consegue. Tu ainda fica preso nas muletas do passado, cara. Caralho, tu não consegue ter raiva e falar: caralho, eu não tô falando pra tu odiar o teu padrasto. Eu tô falando pra tu odiar a tua mãe. Eu tô falando pra tu seguir a porra da tua vida, cara. Tá com 34 anos, parceiro. O relógio não vai parar não, irmão. E vai te mogar cada vez mais. Tu vai perder a estamina. Tu vai ser um cara mais cansado. Tu vai ser um cara mais desiludido. Se você não tem ódio, você não vai andar com as próprias pernas, cara. Não tem um motor melhor do que o ódio, cara. O ódio é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tanto é que até eu tava conversando com um ouvinte que tá aqui na Austrália e tá falando: pô, cara, eu tô perdendo meu ódio. Eu falei: realmente, a Austrália, ela tira um pouco do teu ódio. Ela te dá um conforto.
Mas o meu ódio, parceiro, ainda continua 100%. Ainda mais no dia que eu parei, eu ficava olhando assim, cara, eu ficava andando pela cidade, eu conversava com as pessoas, ficava interagindo, eu falava, cara, como eu odeio o Brasil, cara. Como o Brasil me deu uma podada firme, mas me deu mais ódio ainda, cara. Me deu mais ódio ainda. Eu fiquei com mais ódio. Falei, não, agora sim que isso me motiva, cara. As coisas ruins do passado, do Rio de Janeiro, coisas do tipo que eu vivi, elas me motivam ainda mais, cara. Eu fico sempre pensando, eu falei, cara, eu não vou ser igual aos meus amigos do passado, eu não vou ser igual às pessoas do passado, que eu tenho referências negativas dela. Eu não vou ser igual a elas, não vou viver igual a elas. Isso me motiva, cara. Pra mim é prazeroso isso. Agora, se você não consegue mudar essa chave, ninguém vai mudar pra você. Não vai ser um vídeo meu, não vai ser seu falecido padrasto, não vai ser a sua mãe, não vai ser ninguém. Você vai continuar vivendo uma vida de merda, uma existência de merda, e ficar remoendo o passado, falando eu não tive estrutura, tive um padrasto merda, meu pai faleceu cedo, meu irmão casou e teve filho e também não me dá uma força. Ninguém vai puxar a tua mão, parceiro. Não adianta, não tem isso, isso não existe. Mas sabe qual é o foda, cara, disso tudo? É porque, igualmente esse ouvinte e outros amigos que eu tive na infância e adolescência, começo de fase adulta, essa muleta que vocês usam do passado, ela é confortável, cara. Isso é muito confortável pra vocês. Porque toda vez que você fracassa, você fala, eu não tive estrutura, eu tive uma família merda, eu nunca tive incentivo, o Brasil é uma merda. Sim, tudo isso é verdade. Mas o Brasil não tirou teus dois braços, tuas duas pernas. O Brasil não te deixou acamado em estado vegetativo. O Brasil não te fudeu. O Brasil não te fudeu de uma forma que você não pudesse mudar, cara. Você pode mudar. Só depende de você, cara. Ou você pode escolher. Você pode escolher um outro caminho. Você pode escolher o caminho do conforto na merda, de ficar na lama. E aceitar essa condição que você tem. Você pode fazer isso. Você pode aceitar que tiraram tudo de você. Você pode aceitar que o Brasil é muito difícil. Você pode aceitar que você nunca teve oportunidade. Você pode encontrar todas as desculpas que você quer, que Deus não te ajudou, todas elas. Você pode se agarrar nessas desculpas e acreditar nisso e abraçar isso como uma coisa confortável, porque no final é confortável, né? Porque toda vez que você fracassa, que dá merda, você sempre terá essa muleta do passado. Mas no final das contas, cara, só depende de você, cara. Não depende de ninguém, cara. Só de você. Você vai lá, você bota a mão na massa. Eu tava conversando até com o ouvinte, que ele tava perguntando pra mim, eu tô trabalhando pra caralho, eu tô juntando dinheiro, tô fazendo um monte de coisa, que eu quero sair do país e tudo mais. E eu tô me fudendo. Esse ouvinte, ele tava trabalhando, quando ele saiu do trabalho, ele tava trabalhando em delivery, tá juntando dinheiro, tá sofrendo pão que o diabo amassou. Eu passei por isso também, não foi tão tenebroso. Cara, fiquei em 2 empregos ali, aquele ano foi um inferno pra mim, cara. Aquela porra comeu meu cérebro, me deixou. Se eu já era doente antes, eu fiquei mais depois daquele ano. Mas eu sabia que aquele calvário que eu tava passando, ele ia me render frutos lá na frente, né? E hoje me rende muitos frutos, né, cara? Agora, eu poderia muito bem falar, ai, o Rio de Janeiro me podou, ai, meus pais não me deram tanta condição como outros pais dão para outros filhos. Eu podia ficar deitado nessa cama gostosa que ia dar justificativa, né? Ah, não, cara. Não aceito essa porra não, mano. Não aceito, cara. Tipo assim, nessa situação eu sou arrogante. Eu olho e falo, cara, eu não sou igual aos meus amigos do passado. Eu não sou igual a maioria dos brasileiros. Eu não aceito essa condição de merda, não, parceiro. Aí nessa hora eu sou arrogante pra caralho, tá ligado? Pra caralho. Falo, não aceito. Eu mereço mais. Eu posso. Não, é que nem o Cristiano Ronaldo fala. Eu posso não ser o melhor, mas eu acredito que eu sou o melhor. E é aquela coisa, cara. Aí o cara pode chegar e falar, porra, como. Como uma vez eu tava conversando com um amigo, né, que tava casado. Ele falou, cara, mas se tu fosse casado, tu também não ia conseguir uma mulher maravilhosa, que não sei o que. Eu falo, cara, eu posso não conseguir, mas isso não quer dizer que eu vou aceitar qualquer merda. Eu não vou aceitar qualquer merda que apareça pra mim. Eu me dou muito valor, cara. Mas as pessoas não dão, mas as pessoas não veem assim, foda-se. Caralho. Tô nem aí, cara. Não tô nem aí pra isso. Eu não ligo pra isso. Eu busco o meu conforto, eu quero viver gostoso. Eu quero passar, cara, a minha existência de vida, até o final da minha vida. Fala, ó, eu fiz a maioria das coisas que eu queria, eu vivi do jeito que eu queria, e sem usar muletas
e sem ficar dependendo de ninguém. Pelo menos essa sensação que eu tenho e o que eu tenho como reforço da minha vida. E eu uso sempre do meu ódio do Rio de Janeiro para poder reforçar sempre isso, né? Sempre essa visão de que eu não posso estagnar, eu não posso ficar parado e eu tenho que botar as coisas para frente. Agora, se o cara não tem essa capacidade, se você não consegue desenvolver isso, meu irmão, infelizmente, hoje está com 34, né, ouvinte? Quando você bater 40, vai doer mais. Quando você bater 50, você vai ficar desesperado, desesperado. Você vai ver que você perdeu toda a sua vida, porque chegando aos 50 anos você já vai estar com alguma comorbidade, alguma doença, alguma coisa do tipo. Vai estar fudido, vai estar cansado, vai estar velho. Não vai ter nenhum filho ali, o relógio biológico vai estar falando, ai seu merda, nenhum filho tu teve, nenhuma mulher tu teve. E aí, cara, sabe o que vai acontecer? Tu vai aceitar uma mãe solteira, tu vai ter um relacionamento merda, tu vai aceitar ser mijado no trabalho, que pode ser uma coisa que aconteça ou não no seu trabalho. Tu vai aceitar a condição, cara, de ser só um escravo, tá ligado? Uma situação de ser um serviçal, de ser só nem uma engrenagem, cara. Nem a engrenagem da máquina tu vai conseguir ser, mano. Tu vai ser aquela poeira que tem na máquina, tá ligado? Que o cara vem ali, tem uma poeirinha aqui, eu tenho que limpar essa máquina. Vai ser só poeira na máquina. É isso que tu quer, cara? É essa a tua realidade? Essa é a realidade que vocês querem, ouvintes? É isso aí que vocês desejam? Minha vida é merda? Porra, não dá, cara. Não dá. É aquela coisa, cara, eu posso falar as coisas aqui no canal, de vez em quando eu exagero, de vez em quando eu erro, às vezes quando eu erro muito, mas eu não minto pra vocês, cara. Eu não minto pra vocês, eu dou o papo reto, posso desagradar agradar outros, mas eu sempre tento o papo reto, cara. Eu não menti pra vocês nenhuma, nem duas vezes, eu falo o que tem que falar, posso errar, posso exagerar, mas tem uma coisa que eu sei que eu tô certo. Pelo menos uma coisa eu sei que eu tô certo. É que se vocês não tiverem ódio, se vocês não conseguirem derrotar essa barreira do passado e progredir na sua própria vida e ser minimamente egoísta, e até mesmo em alguns casos filha da puta, pô, cara, a tua mãe e o teu padrasto te deram uma fudida na sua vida, né, cara? Tem alguma coisa que você pode usar e pisar neles pra poder crescer na sua vida? Use isso, cara. Seja filho da puta pelo menos uma vez na sua vida. Até pra você conseguir desenvolver e sair da merda onde você tá. Às vezes a gente tem que ser cruel até com as pessoas que a gente ama, cara. Pra nossa própria proteção, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que cortar uma mão pra não perder o braço, né? Vocês têm que parar de só tentar existir, cara. Para de só tentar existir, cara. Faz alguma coisa, tá ligado? Pensa em alguma coisa e tenta fazer, e tenta pesquisar, e tenta procurar, que você vai ver que tem como resolver, cara. É como eu usei o exemplo do cara lá. O cara descobre que tem uma doença, ele quer sair do país, ele usa aquela doença como muleta e ele não faz o mínimo de pesquisa pra ver que dá pra você comprar o remédio fora do país e levar também o remédio em lotes pra fora do país, cara. Uma coisa boba que ele poderia resolver pesquisando no chat GPT. Não, ele veio chorar as mazelas na live aberta que eu fiz. E até a geração, cara, a geração... Você vê essa geração mais nova, né? A geração milênio tá puta, tá se revoltando no mundo todo, tá tendo ódio, tá derrubando o governo, tá ficando puta com a situação, não tá tancando a situação e tá tentando mudar. Talvez de forma errada, talvez de forma meio torpe, talvez não dê certo, mas pelo menos eles estão tentando, cara. Agora, se você não consegue nem tentar, cara, se você não consegue ter o mínimo de esforço pra tentar, o que você tá fazendo na sua vida, cara? É isso que você quer? Hoje, como ouvinte, tem 34 anos, tu vai até o final da sua vida assim? Aí tu vai virar um alcoólatra, um drogado, tu vai virar um cara carente, vai colocar uma mãe solteira, tu vai viver uma vida como se fosse uma barata, cara. Sabe, com uma barata que vive ali dentro do valão, cara, comendo merda, porra, no escuro, com medo de ser predado, com medo de ser pisoteado. Porra, é essa a vida que vocês querem, cara? Porra, eu não aceito isso não, parceiro. Eu não aceito isso não. Isso também não é vida não. Isso é vida de cachorro. Nem cachorro tem uma vida assim, cara. É vida de barata, né? Mas até a barata tenta sobreviver, cara. Tenta procriar. Tenta minimamente sobreviver. Não só ficar existindo, né, cara? Caralho, que vida merda, cara. Como o ser humano pode se colocar numa situação dessa ao ponto que ele vive uma vida merda e nem ódio ele consegue ter? Ele só tem
Frustração.